Hoje eu quero te ajudar a construir um roteiro ou um mapa para que você consiga abordar temas delicados com o teu paciente na entrevista inicial, sem que isso se transforme em um interrogatório ou até mesmo que você perca o vínculo com o teu paciente. Em menos de 10 minutos eu quero te ajudar a ter frases prontas tanto para abrir esses assuntos, dar a devolutiva, investigar melhor sobre, mesmo quando o paciente trava ou até mesmo desconversa, fica um pouco ansioso sobre determinados assuntos. E também te ajudar com alguns exemplos práticos para que você nunca mais fugir desses temas delicados. Primeiramente, eu quero trazer um ponto aqui que já vai diminuir 80% o teu desconforto. Inicialmente, você precisa pedir permissão para o teu paciente, ou seja, você já começa ali a sessão com ele informando que você vai entrar em alguns assuntos delicados, mas que você precisa falar desses assuntos. Explique para ele sobre o controle disso, ou seja, vamos entrar em determinados assuntos, porém, se em algum momento você não quiser falar sobre ou você se sentir desconfortável, me sinaliza que a gente muda as perguntas ou muda o fluxo aqui da nossa entrevista. Fale principalmente para ele também do propósito disso. Por que você está fazendo essas perguntas? Explique para ele que essas perguntas elas podem mudar consideravelmente o rumo do tratamento. Isso pode trazer informações reveladoras sobre o diagnóstico dele, por exemplo. E agora, sem muita enrolação, já vamos entrar aqui para o mapa, que é uma das partes mais importantes aqui do vídeo. Você precisa desses 4 passos aqui para ter um bom controle, um bom manejo em assuntos, em temas delicados com o teu paciente. Primeiramente, fazer a preparação, preparar o terreno para isso. Em seguida, saber perguntar, mas perguntar com recuo. E já vou explicar melhor sobre isso. Em seguida, acolher, mas também clarificar determinados assuntos e saber fazer um fechamento. Muitas pessoas aqui fazem só 1 ou 2 passos, mas esquece principalmente desse último, que é saber fazer um bom fechamento. Isso é importantíssimo e você já vai entender melhor aqui. Bom, primeiro passo aqui é o fato de preparar o terreno. Você vai explicar inicialmente para o paciente os limites e o sigilo. O sigilo, obviamente, é o que consta no código de ética, que tudo que ele fala ali entre você e ele fica apenas ali entre vocês dois, porém com alguns limites. Quando houver algum risco para a vida dele ou para a vida de alguém ao redor dele, esse sigilo pode ser quebrado. Em seguida, você explica o porquê clínico disso. Como eu mencionei anteriormente, essas informações que você está questionando para ele, pedindo para ele, não é por curiosidade. Na verdade, é porque isso pode dar um direcionamento específico para o tratamento. São informações valiosíssimas para o possível diagnóstico que esse paciente pode ter. Em seguida, fale sobre a escolha do paciente. Eu até botei aqui o não mentir, você já vai entender um pouco sobre isso. Quando eu me refiro à escolha do paciente, explique para ele que mesmo que você está trazendo ou você precisa dessas informações, é a escolha dele responder. Você pode também inicialmente falar de uma forma mais geral e depois ser mais específico, mas de qualquer forma você peça sempre para ele não mentir para você. Se algum desses assuntos, até falei no vídeo anterior aqui, você pode revisitar esse vídeo aqui. Se em algum momento o paciente não quiser falar sobre determinado assunto, que ele fale para você que ele não quer falar sobre isso, mas que ele não omita nenhuma informação ou que acabe mentindo alguma coisa para você. Segundo passo aqui do nosso mapa é saber perguntar, é perguntar com recuo. É importante você aprender a fazer as perguntas em forma de funil, ou seja, vai de uma forma mais geral para uma forma mais específica. Como que você pode fazer isso? Vamos dar o exemplo aqui da questão do suicídio. No suicídio, você não precisa chegar e já perguntar para ele: bom, você já teve pensamentos suicidas? Você já pensou em tirar a própria vida? Se você percebe de alguma forma que esse paciente não vai conseguir entrar nesse assunto de uma forma tão direta, você pode começar de uma forma mais geral. Bom, você já teve pensamentos perturbadores ou melancólicos? Bom, você já alguma vez pensou em não estar mais vivo? Você alguma vez quis não existir mais? Dependendo das respostas que esse paciente der para você, você vai funilando esse assunto até que você chegue no ponto mais específico. Enquanto você faz as perguntas, você vai observar riso, silêncio, mudança de humor, mudança de assunto. Se o paciente, por exemplo, ficar em silêncio, perceber que ele mudar de assunto, ou até mesmo mudar o humor dele, você fale para ele: bom,
eu percebi que esse assunto te incomodou de alguma forma, imagino quanto deve ser difícil falar sobre isso, quer me explicar um pouco mais por que esse assunto te incomoda? Fazendo isso, você não quebra o vínculo e você consegue dar uma profundidade no assunto sem perder a aliança. Claro que em algum momento você vai sim precisar desacelerar. E já vamos falar isso aqui melhor nos próximos passos. Outro ponto do nosso mapa aqui é você saber fazer um bom acolhimento e normalizar os assuntos. Primeiramente, você precisa aprender a validar o teu paciente, ou seja, dependendo do assunto que o paciente trouxer ali para você, você faz uma validação, ou seja, algo do tipo, bom, te agradeço por ter falado sobre esse assunto, imagino o quanto deve ser difícil para você falar sobre isso. Segundo ponto aqui importante é aprender a normalizar, e esse normalizar exige muito cuidado. Por quê? Porque, de alguma forma, você não pode, claro que, normalizar algum assunto que não é normal, algum assunto relacionado, por exemplo, a uma criminalidade, uma agressão, algo do tipo. Mas o normalizar aqui que a gente fala é mais ou menos da seguinte forma. Digamos que o paciente falou para você que ficou muito estressado com uma situação e acabou perdendo o controle. Certifique-se o que ele está querendo dizer com perder o controle, mas normaliza que, bom, uma pessoa em um estado de estresse, um estresse mais elevado, é comum a pessoa perder o controle. Imagina o quanto deve ter sido difícil isso para você. Ou seja, novamente aqui você está deixando que o paciente seja mais profundo naquilo que ele te traz, sem que você perca o vínculo com ele, sem que você perca a aliança com ele. E por último, já falei um pouquinho aqui sobre isso, que é o fato de clarificar. Se o paciente falar que perdeu o controle, certifique-se o que ele quer dizer com perder o controle. Se o paciente falar que perdeu a linha em uma situação, certifique-se o que ele quer dizer com perder a linha. Peça para ele explicar o que ele quis dizer para você com aquilo. Às vezes até mesmo palavras normais como fiquei nervoso, fiquei agitado. Se você não compreendeu muito bem isso, peça para ele clarificar melhor esse assunto. Em seguida, a gente tem o nosso plano de segurança. Isso aqui é para a gente conseguir fazer um bom fechamento, um bom encerramento aqui com o paciente. O que seria isso? Primeiramente, aqui você precisa certificar que você entendeu o caso. Explique para ele ou comente com ele, bom, pelo que você me falou, eu entendi isso e que esse aqui é o nosso alvo. Faz sentido para você? Ou seja, você está incluindo o paciente no processo terapêutico. Converse com o teu paciente sobre os próximos passos. Tem alguma atividade que vai ser necessário que ele faça entre uma sessão e outra? Algum monitoramento, algum checklist, algum questionário que ele precisa responder? Sobre o plano de segurança, esse paciente apresentou algum plano suicida, falou alguma coisa a respeito de querer tirar a própria vida ou algum risco que ele esteja passando? Explique para ele o plano de segurança, um número de telefone que ele precisa ligar, para quem que ele precisa acionar mediante a determinados sentimentos que ele tiver no decorrer entre uma sessão e outra. Ou seja, especifique um plano de segurança de uma forma bem clara e, se necessário, obviamente, chame algum familiar ali para fazer esse fechamento aqui de uma forma mais efetiva, digamos assim. Eu trouxe de uma forma bem prática isso aqui para você, como eu especifico aqui no canal. Eu quero trazer muitos rascunhos dos estudos que eu faço, dos livros que eu estou lendo. Então, fique à vontade em comentar, fazer alguma pergunta. Vou tentar ser sempre objetivo aqui no vídeo. E para fortalecer o canal, não esqueça de curtir, comentar e até mesmo se inscrever aqui no canal se você quer mais conteúdos sobre manejo clínico ou assuntos relacionados à saúde mental dos mais diversos tipos. Um abraço e até o próximo vídeo.